Olá, Upa, tudo bem? Mais um domingo juntos, ainda que distantes, como eu tenho dito. E hoje a nossa lição é a lição 2 da revista que a gente iniciou. Vocês não estão com a revista, infelizmente, mas o título da lição é Lista Fatal, Vencendo a Imoralidade, dentro da nossa revista em que nós estamos falando sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito. Então, diante disso, o texto que vai guiar a gente hoje é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá seu Espírito Santo. Olha, a ideia então do que a gente vai falar hoje é sobre a sexualidade humana. É sobre a sexualidade à luz das Escrituras. A gente tem alguns problemas em relação a isso. O primeiro é que na nossa igreja, na nossa sociedade em geral, principalmente entre cristãos, entre evangélicos, esse assunto é um tabu. A gente geralmente age de duas formas em relação a ele. A primeira é agir como se todo mundo já soubesse qual é a perspectiva bíblica sobre o assunto, então a gente não fala. E o outro é agir com uma certa vergonha, de que até falar sobre o assunto é algo ruim em si. Essas são abordagens erradas, porque no final das contas, você, cara adolescente, certamente já foi exposto ao assunto, seja através de seus amigos, seja através dos filmes que você vê, seja através do que você lê, porque faz parte da vida adulta que cada dia mais vocês estão chegando. Então, com certeza, vocês já foram expostos a isso. E a nossa tarefa como igreja é incentivar uns aos outros a viver de uma forma santa diante de Deus. E a sexualidade, esse assunto que fala da nossa vida íntima, no final das contas, algo que a gente deve sim falar. Então, diante disso, eu queria que a gente primeiro olhasse para a forma errada como a gente pode observar isso. Tá? E para isso eu queria que a gente recapitulasse um pouco como que o Novo Testamento vai lidar com isso. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o Evangelho é pregado entre os judeus, então até antes das primeiras missões entre os gentios, você tinha um entendimento de que a partir do Evangelho, né, como você creu que Jesus Cristo é o Salvador, você adotava a ética do Antigo Testamento. A ética do Antigo Testamento que envolvia a ética sobre os sacrifícios a outros deuses, ou seja, você agora cultuaria só um Deus, e a ética sexual também. Então você vê que isso está presente entre os judeus, baseado no Antigo Testamento. Eu vou falar qual era a ética do Antigo Testamento, mas antes disso, quando o Evangelho chega aos gregos, eles têm uma ética sexual um pouco diferente. Um pouco diferente. Por que eu digo um pouco diferente? Porque, por exemplo, dentre o código, assim, a lei romana, você não poderia, por exemplo, ter mais de uma esposa. No Antigo Testamento você até poderia, né? Mas existem algumas mudanças que vão sendo operadas entre os judeus. Por exemplo, Jesus, a questão da monogamia sem um casamento com mais de duas pessoas, mas muitas coisas são diferentes. Por exemplo, os romanos e os gregos, eles tinham uma perspectiva sexual onde havia templos de adoração a Afrodite, por exemplo, onde você ia, pagava e você fazia sexo com a prostituta cultual, que era a sacerdotisa do templo. Então essa é uma ética que era contrária aos princípios éticos do Antigo Testamento. E os apóstolos, quando eles vão ensinar aos gentios, ou seja, aos judeus, aos não-judeus convertidos ao cristianismo, eles vão dizer, olha, vocês não precisam viver todas as regras que os judeus viviam, de guardar o sábado, de guardar as festas específicas do ano, que eram do povo judaico, mas vocês devem se abster da imoralidade sexual e dos ídolos. Então esse é um ponto importante. Tem um pai da igreja, ou seja, um membro da comunidade de fé que marcou com seus escritos a história do cristianismo, eu não lembro qual agora,
que ele vai enumerar que 3 dificuldades afetam o cristão convertido, que é a moralidade sexual, o amor ao dinheiro e a idolatria, se eu não me engano, são esses 3. E basicamente nos dias de hoje a gente vive os mesmos problemas, onde as dificuldades que se impõem a uma fé viva é a moralidade sexual, o amor ao dinheiro e a idolatria. Então, pensando nisso, a gente precisa entender qual é a moralidade sexual cristã. E para isso a gente precisa olhar para o Novo e para o Antigo Testamento. Tá? Primeiro, o sexo, à luz das Escrituras, não é uma lista somente, apesar de que inclui, de não faças, mas é um entendimento da sexualidade como parte da vida que nós vivemos. Então, primeiro, existe o reconhecimento de que os desejos sexuais que habitam em nós, eles por si não são ruins. Os desejos sexuais que nós temos fazem parte da nossa criação, mas, por causa da queda, como tudo, muitos desses desejos são corrompidos. E nós precisamos, então, dentro de um domínio próprio, viver esses desejos segundo o que eu chamo de a ordem criacional, que é o quê? A forma como Deus criou os desejos para serem vividos. Então, voltando lá em Gênesis, essa é a perspectiva que Jesus apresenta quando é perguntado, quando ele vai falar sobre o adultério. Deus criou o homem e a mulher, e quando eles se casam, eles se tornam uma só carne. Eles se tornam uma só carne, e parte dessa vida que é uma só carne, parte, não é tudo, é a vida sexual. Então, a vida sexual, à luz do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ela é vivida no casamento. O sexo é parte do tornar-se um que é experimentado pelo casal. Você pode ver isso, por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir dos versículos 12, que Paulo está respondendo aos coríntios sobre a questão das prostitutas. Porque havia alguns cristãos que iam até o templo de Afrodite e pagavam o valor necessário para ter relações com a prostituta cultual, com a sacerdotisa. E ele fala assim, olha, Deus ressuscitou, ele fala o seguinte, a partir do versículo 13, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele está falando o seguinte, olha, a questão do alimento lá que vocês tinham, se o cristão convertido pode ou não comer porco, pode ou não comer os animais que são impuros, isso não importa. Mas em relação ao corpo, importa. Porque o corpo pertence ao Senhor, o corpo foi feito para Deus. Deus ressuscitou o Senhor, versículo 14, e também nos ressuscitará pelo seu poder. Ou seja, o corpo é tão importante para Deus que ele vai ressuscitar o corpo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou seja, os corpos de vocês pertencem a Cristo. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Meretriz é uma prostituta. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão 2 numa só carne. Lá no versículo 19 18 ele diz o seguinte, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o que Paulo está estabelecendo é o seguinte, olha, o corpo de vocês não pertence a vocês, o corpo de vocês pertence a Deus. Por isso a forma como vocês vivem a sexualidade de vocês importa. Porque quando vocês vivem a sexualidade de vocês, vocês estão vivendo ela com o corpo que pertence a Deus. E Deus criou um espaço, um contexto, o seu termo exato, para a vida sexual e o casamento. Ele segue, lá no capítulo 7, ele vai seguir dizer o seguinte, olha, o corpo de vocês pertence a Deus, mas ele também não pertence a vocês mesmos. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Existe, diversos autores que têm apontado isso, que existe na nossa sociedade, por causa da pornografia, uma cultura onde o prazer sexual, por causa da pornografia e de outras coisas, onde o prazer sexual
é voltado para o homem, onde existe algo ruim, isso é muito criticado. E a Bíblia realmente diz, isso é muito ruim, porque quando você se envolve na sua relação sexual, você se envolve com uma perspectiva de Cristo. E Cristo é aquele que se entrega por nós. Então, quando você vai à vida sexual, você não deve buscar somente o seu prazer, mas principalmente o prazer daquela pessoa, que é o seu marido ou a sua esposa. Então essa é a ideia que é apresentada. Isso é interessante, porque havia em algumas comunidades gregas a perspectiva de que o sexo era algo ruim, porque o que importava era o espírito. E existem comunidades cristãs na mesma visão, mas não. Na verdade, a Bíblia tem uma visão muito positiva do sexo. Tanto é que existe um livro inteiro que fala sobre o amor entre um casal, que é o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, em que Salomão e a sua amada, num poema, estão declarando seu amor um pelo outro, inclusive o amor erótico, o amor sexual. Eu separei um trecho para que fique claro isso. São palavras do próprio texto bíblico. Olha só. Como é formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Talvez não seja a comparação mais bonita nos dias de hoje, mas na época era. Os teus cabelos são como os rebanhos de cabras que descem diante do monte de Gileade. Ele está falando da beleza dela, a beleza física dela. Ele dá valor a isso. Ele fala, os teus lábios são como um fio de escarlata, que é uma cor vermelha. A tua boca é formosa, as tuas faces como romã partida brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi. Os teus dois seios são como duas crias, gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Ele tem uma linguagem erótica presente no texto bíblico, que fala sobre a vida sexual de um casal. Ou seja, a Bíblia não condena o sexo, mas a Bíblia estabelece para nós cristãos, uma perspectiva de vida sexual dentro do casamento. E isso é muito importante. Dessa forma, tendo essa perspectiva em mente, que a gente entende algumas coisas que se referem aos pecados que são citados nas Escrituras como pecados sexuais. Nós, na vida sexual, pertencemos não mais a nós mesmos, mas ao nosso cônjuge. E de alguma forma nós nos unimos a ele, nós nos tornamos uma só carne com ele. E nós então temos essa união que vai além de nós mesmos. Algo que vai para o nível do transcendente. E quando a gente pensa sobre isso, a gente passa a compreender então que a gente deve ter uma visão mais elevada do sexo, que não inclui somente a reprodução, como existem tradições cristãs que falam que o sexo deve ser exclusivamente para a reprodução, mas que entendem o sexo como algo para o prazer do casal também. Ditas essas coisas, eu queria que a gente passasse então a pensar sobre o que Jesus fala em relação ao adultério. Então, dentro da sociedade judaica, o adultério ele era punível com a morte. E deveriam ser os dois adúlteros punidos. Então, quando você lembra lá da história da mulher que foi pega em adultério, o povo pergunta a Jesus se a gente deve apedrejar ela como diz a lei, você vê que tem um dos vários problemas que tem na história, é que só ela é trazida. A pessoa com quem ela estava adulterando não é trazida. E isso é um indicativo, isso era fora do que o texto dizia, porque o texto dizia que os dois deveriam ser trazidos para a morte. O adultério era um pecado punível com a morte dentro da sociedade judaica. Dentro do cristianismo, a nossa percepção é que não, a nossa sociedade não pune dessa forma, graças a Deus. Mas dentro da comunidade judaica era, do período do Antigo Testamento. E aí Jesus ele vai mais fundo no problema. Ele fala o seguinte, olha, realmente foi dito nos 10 mandamentos que vocês não devem adulterar. Mas eu digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já cometeu adultério com ela no seu coração. Então Jesus fala o seguinte, olha, o problema não está no exterior somente. O problema está no interior. Os nossos desejos, nós, humanidade caída, são desejos que se corrompem. E quando nós alimentamos esses desejos, como o texto bíblico fala várias vezes, o desejo, a tentação que é alimentada, ela gera o pecado.
Então, existem várias formas de pensar por si. Então, assim, eu diria, na verdade, o seguinte, eu até tentaria fazer uma distinção, que a tentação em si não é a mesma coisa que o desejo ao qual Jesus está se referindo, mas Jesus se refere que o desejo por uma mulher que não a sua esposa, ou desejo por um marido que não o seu esposo, é um desejo pecaminoso. Então, não somente a nossa atitude sexual deve se voltar para o cônjuge, como a nossa atitude sexual deve se voltar no nosso interior para o cônjuge também. Nós precisamos transformar o nosso desejo sexual à perspectiva das Escrituras. Como diz o texto de Romanos, não se conformem ao presente século, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Então, diante disso, existem várias manifestações da nossa cultura que são visivelmente pecaminosas. Para mim, o maior exemplo disso é a pornografia. E a gente pode pensar em várias outras coisas sobre a pornografia. A gente pode pensar nos abusos, tráfico de pessoas que estão relacionados a elas, estupros, várias coisas que acontecem no contexto da pornografia e que é algo que é plenamente aceito na nossa sociedade, mas que é extremamente destrutivo e que fere o princípio tanto do não adulterarás quanto do resumo da lei, que é amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente fala da ética sexual, e vocês viram isso em Tessalonicenses, no texto que a gente leu inicialmente, quando fala sobre não defraudar o outro, né? Isso está se referindo ao fato de não prejudicar ou enganar um irmão nesse aspecto. Está se dizendo o seguinte, olha, a vida sexual é muito importante e o que deve reger a vida sexual é o princípio de amar o próximo. Então, você não deve usar da sua sensualidade, do seu desejo sobre o outro com uma intenção ruim, prejudicando o outro. Pelo contrário, você deve buscar o bem do outro. E dentro da sabedoria infinita de Deus, a melhor forma de buscar o bem do outro nas questões sexuais é vivendo a sexualidade de forma plena, alegre, intensa, dentro do contexto do casamento, com seu marido ou com sua esposa. Então essa é o âmago aí da sexualidade nas Escrituras. Mas eu queria abrir um parêntese. O problema da forma como a nossa sociedade, especificamente evangélica, enxerga a sexualidade, traz muitos prejuízos. Porque a gente muitas vezes trata a vida sexual e os desejos sexuais como o pior dos pecados. O pior dos pecados. Ao tratar a vida sexual como o pior dos pecados, a gente esquece que não existe, como a gente imagina, uma grande gradação de pecados. Mas todos os pecados são perdoados pelo sangue de Jesus, que morreu no nosso lugar. Então, dessa forma, nós temos que ter o entendimento seguinte, olha, se você enfrenta tentações com os pecados sexuais, se você enfrenta pecados sexuais, não é o fim do mundo. Como todo pecado, a gente deve buscar em arrependimento e perdão, cada dia mais a santidade, abandonando os nossos pecados e vivendo uma vida santa. E mais, isso nos indica o seguinte, Lutero, ele lidou, porque ele era monge, com o fato de que havia uma perspectiva na época do celibato. E todo cristão que se dedicasse exclusivamente ao ministério deveria ser celibatário. E Lutero chega assim, olha, eu acredito que existam pessoas celibatárias, que isso é uma coisa maravilhosa, como Paulo mostra. Mas, se existem desejos em você que se referem à vida sexual, desejos sexuais, então, na verdade, você deveria buscar o casamento. E não só pelo sexo, é importante dizer isso, a gente não deve buscar o casamento pelo sexo, mas os desejos sexuais não devem ser satisfeitos fora dele. Essa é a forma como Deus nos manda viver. E essa é a forma como Deus nos manda amar o nosso próximo. Então, diante disso, que você tenha uma boa reflexão sobre isso. Eu sei que esse momento da vida talvez seja um dos momentos em que isso mais consome os nossos pensamentos. E a gente precisa de uma visão cada dia mais sadia e bíblica sobre isso. E que Deus possa te ajudar a cada dia mais crescer no conhecimento do Senhor e numa vida que mostre que Deus, Jesus Cristo, é o Senhor. Um bom domingo.